através da lição, porque nós temos hoje aqui nesta manhã a oportunidade de partilharmos de conhecimento muito profundo da palavra de Deus. Então vou pedir aqui a atenção de todos, ok? A atenção à palavra de Deus, para que nós possamos estar absorvendo o máximo daquilo que Deus tem a falar à nossa vida nesta manhã. Quem trouxe Bíblia aí? Vamos usar, tá? Vamos usar a Bíblia de manhã. Quem trouxe revista, DVD? Quem tem revista? Vamos fazer leituras na revista da Escola Dominical. Eu também vou fazer leituras aqui no computador, acerca das anotações. Ontem eu estive estudando e orando, buscando a Deus, e fiz aqui umas anotações para que a gente possa absorver o máximo possível daquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Então, o tema de hoje, estamos já na lição 5, já é 3 de novembro, viu? Se ninguém te avisou ainda, já é 3 de novembro já de 2019, o ano está quase acabando, né? Então tem gente que já está se programando aí para viajar para Nova York, né? Viajar aí para Miami, para Suíça. Então, antes de vocês viajarem, vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus aqui. Então, a lição de número 5 é 3 de novembro, a instituição da monarquia em Israel. Mas antes disso, eu quero trazer algumas informações importantes aqui, como foi solicitado, acerca do próprio trabalho de escola bíblica dominical. E eu vou estar me valendo para isso de informações que tirei daqui, ó. Não foi da minha cabeça não inventei não, tá? Então, informações de Antônio Gilberto, que é um dos grandes referenciais de ensino da área teológica na Assembleia de Deus. Ok? Então, Antônio Gilberto, que já partiu para o Senhor, grande homem de Deus, já recebeu a sua coroa. E uma coisa muito nobre também que ele fez, todos os livros dele, os direitos autorais, são livres para a CPAD publicar o quanto quiser. Então os livros dele têm que ser muito difundidos, muito divulgados, porque ele é um grande valor que Deus nos deu, né, deu à nossa igreja, para podermos compreender a sua palavra. Então, as informações que vou trazer aqui sobre EBD são de Antônio Gilberto. Veja só, Escola Bíblica Dominical. Nós temos que ter a plena noção do valor daquilo que estamos fazendo. Não basta apenas fazer. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, quando você se propõe a participar de alguma coisa, você não pode participar só por participar. Você não pode fazer só por fazer. Porque alguém mandou fazer. Vai para a Escola Bíblica Dominical porque é bom, né? Ou então, vamos para a EBD porque a igreja tem essa obrigação. Se você faz só por obrigação, é muito pouco. Se você louva a Deus só por obrigação, é muito pouco. Se você prega só por obrigação, é muito pouco. Você tem que saber qual o propósito pelo qual você está fazendo. E você está aqui nesta manhã porque isso aqui é um grande projeto de Deus. É um projeto de Deus para mudar a humanidade. A Escola Bíblica Dominical, ela tem revolucionado a história da humanidade, porque pessoas estão sendo edificadas na rocha da palavra de Deus. Presta sua atenção. Vê como a Escola Bíblica Dominical é um instrumento de Deus para edificar a tua vida. Quando você vem para a igreja à noite, você ouve uma pregação aqui. Você ouve um louvor, né, um grupo, ensaia, entoa um louvor, e aquele louvor tem que falar profundamente no teu coração. Então, muitas das vezes, hoje, muitos louvores têm se afastado do propósito, que é a adoração a Deus. Tem sido louvores antropocêntricos e não cristocêntricos. Quando ele é cristocêntrico, ele fala acerca de Cristo, glorifica a Cristo, exalta a Cristo e prega acerca de Cristo, e assim as pessoas são edificadas. Isso é um louvor que agrada a Deus, que sobe, que atravessa aqui as paredes e chega até o trono. Agora, a escola dominical, ela também tem um propósito, ela também tem um objetivo. Quando você vem para a igreja à noite, você ouve um louvor, ou você ouve uma pregação, mas você não tem a oportunidade de interagir com aquele que está pregando. Você não tem a oportunidade de interromper a pregação e fazer uma pergunta, porque esse não é o momento. A liturgia do culto não cabe interrogações para interromper a administração. É uma outra forma, uma outra liturgia, é uma outra maneira de se proclamar a palavra. Então a pessoa prega e você ouve, e muitas das vezes você fica com algumas dúvidas em relação àquela pregação, em relação àquela ministração. Agora diga para mim, aonde você vai ter a oportunidade de sanar as suas dúvidas? Diga para mim, onde você tem oportunidade? A Escola Bíblica Dominical é o momento em que nós vamos comunicar a palavra de Deus de forma pausada, paulatinamente, sequencialmente, e o aluno tem toda a liberdade para, levantando a mão com educação, esperando a sua vez, colocar a sua pergunta, receber uma resposta, desde que esteja ligado ao tema,
tá certo? E também colocar algum apontamento, algum ponto de vista, alguma opinião, ok? Então o aluno agora interage com o conteúdo. Ele não somente está passivamente ouvindo, ele está ativamente participando. Então a escola bíblica dominical é um momento que você absorve a palavra de Deus de uma forma profunda. Não somente ouve uma pregação, mas interage, participa e compreende a mensagem de uma forma plena. Então a escola bíblica dominical, ela surge aí por volta de 1780, e o objetivo com o qual ela foi criada foi exatamente modificar um quadro da sociedade. A escola bíblica dominical, ela nasce da iniciativa de dois homens. Primeiramente, Robert Hicks. Robert Hicks, que era jornalista da Inglaterra. E qual era o contexto no qual ele estava vivendo? A Inglaterra, na época dele, estava passando... Crianças, vamos focar aqui na aula, vamos focar aqui, prestar atenção, só um minutinho. Vamos lá. Veja só, qual era a situação na época de Robert Hicks? Estava no processo histórico chamado Revolução Industrial. O que acontecia na Revolução Industrial? Quando começaram a surgir as primeiras máquinas, começaram a surgir o primeiro processo fabril, aquelas fábricas que surgiram começaram a absorver toda a mão de obra. Os processos, as pequenas oficinas de manufatura foram quebrando, porque não tinham como competir com as máquinas. Por exemplo, a máquina de tear, que produzia tecidos. Ela produzia tecidos em alta escala e não tinha uma manufatura competir com esta linha de produção. Então o que acontece? As fábricas surgiram, se expandiram e absorveram toda a mão de obra. Os adultos, homens, mulheres, jovens e até crianças eram trazidos para dentro das fábricas e trabalhavam jornadas exorbitantes. Não tinha carga horária definida, não tinha horário de almoço definido, não tinham direitos trabalhistas, não tinha direito nenhum, apenas trabalho, antes de começar o sol e até a noite. E o que acontecia? Esses adultos sendo absorvidos para dentro das fábricas, as crianças, por mais que é absurdo para nós hoje, é o que de fato aconteceu nessa época. As crianças ficavam abandonadas nas ruas, ficavam largadas nas ruas. E a criminalidade infantil começou a explodir, porque elas ficavam abandonadas, perambulando pelas ruas, e assim cada uma buscando muitas vezes alimento, roubando, ou então sendo usadas por pessoas que queriam praticar crimes e aliciavam essas crianças. Então a Inglaterra estava entrando num quadro de destruição da sociedade, porque a mão de obra era absorvida e era explorada nas fábricas, e as crianças estavam sendo criminalizadas nas ruas. Robert Hicks teve uma visão da parte de Deus. Ele começou por iniciativa própria, alugou galpões, levou para lá muitos desses jovens que ele encontrava pela rua, ele convidava, levava para esses galpões, dava café da manhã, dava uma refeição, mas principalmente ensinava a palavra de Deus. Ensinava a palavra de Deus e ensinava língua inglesa, ensinava literatura inglesa, ensinava o básico de educação e principalmente a palavra de Deus. E aí nasce essa iniciativa em 20 de setembro de 1780. Robert Hicks e depois William Fox se associa a ele e começam a desenvolver esse trabalho de uma forma muito séria. Quando eles entram nessa iniciativa, eles começam a mudar o quadro da situação na qual eles se encontravam. Muitos daqueles jovens que já estavam entrando por uma vida de crimes começavam a ser conscientizados acerca da palavra de Deus e começavam a receber uma educação básica também, de modo geral, e assim começavam a reestruturar sua vida. E aí, quando chega por volta de 3/11 de 1783, ou seja, 3 anos depois, na data que estamos comemorando hoje, 3/11 de 1783, ele faz a primeira publicação, ele é jornalista, e ele faz a primeira publicação anunciando os resultados maravilhosos da sua iniciativa. Que haviam jovens que já estavam roubando e não roubavam mais, que haviam meninas que estavam se prostituindo por alimento e não se prostituíam mais, que haviam jovens que estavam se drogando e não se drogavam mais, e que vidas estavam sendo edificadas pela palavra de Deus. Então hoje é um dia comemorativo, hoje é um dia que você pode levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus, glorificar a Deus, porque uma pessoa teve visão e não teve medo. A escola bíblica dominical não é fácil. Não é fácil para os professores, também não é fácil para os alunos. Por quê? Eu sei que vocês tiveram uma semana difícil. Eu sei que vocês trabalharam, vocês estão cansados.
vocês estão fadigados, vocês gostariam de estar fazendo uma outra coisa. Mas sabe por que vocês estão aqui? Não é por minha causa. Com certeza, eu tenho consciência disso. Nem me conheciam, aliás. Então, não é por minha causa, não é por causa do irmão Isaías, não é por causa do pastor. Vocês estão aqui porque vocês têm um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Você tem um compromisso sério com Deus e vocês levam Deus a sério. Vocês levam Deus tão a sério que vocês fazem algo que é absurdo para as pessoas, que é entregar as primícias do seu domingo. O domingo, que para muitas pessoas é um dia de descansar até tarde. E vocês dizem, não, eu tenho algo mais importante a fazer do que olhar para as minhas necessidades. Eu estou olhando para a palavra de Deus. Eu estou olhando para a obra de Deus. Eu estou olhando para a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou priorizando a vontade de Deus. É por isso que vocês levantaram de manhã, tomaram lá um café, ou nem tomaram café ainda, colocaram a roupa e estão aqui hoje, porque vocês estão glorificando ao Senhor com a sua vida. Robert Higgs também teve essa iniciativa. Ele disse, eu preciso fazer algo para mudar o quadro da situação. Eu preciso fazer algo para revolucionar beneficamente, para alterar esse quadro de destruição. Então ele fez isso, 20% de 1980, ele começou. 3/11 de 1783, ele já deu a primeira publicação, acerca dos resultados desse trabalho. Em 1785, ele organizou a primeira união de escolas dominicais na cidade de Gloucester, da Inglaterra. Então o trabalho já tinha crescido, o trabalho já tinha evoluído. Tenha certeza de uma coisa, quando você se dispõe a fazer algo para Deus, não vai ser fácil, tá certo? Não vai ser do dia para a noite, tá ok? Vai ter lágrimas, vai ter contrariedade, vai ter sofrimento, mas o resultado vem, porque depende da mão poderosa do Senhor. Quando você coloca nas mãos de Jesus, na tua mão, 5 pães e 2 peixes, são só 5 pães e 2 peixes, não dá para alimentar nem você, quanto mais a multidão. Mas quando você coloca na mão de Jesus, 5 pães e 2 peixes alimentam mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. É assim que Deus faz na vida da sua igreja. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra ela. E por isso que o trabalho da escola bíblica dominical, por mais que pessoas tenham se levantado contra esse trabalho, muitas igrejas abandonaram esse trabalho, mas a igreja aqui do Jardim Luiza permanece firme com esse trabalho. E você está aí ocupando o seu lugar, porque você tem um compromisso com o seu Deus. Assim como Robert Higgs teve, e aí após o século XIX, o trabalho simplesmente explodiu. O trabalho foi para a Suécia, foi para a Dinamarca, foi para a Finlândia, foi para a Noruega, começou a entrar nos países europeus, Alemanha, França, e simplesmente começou a revolucionar a história de muitas pessoas. Inclusive, a Revolução Francesa de 1789, que causou assim uma avalanche social na França, a Revolução Francesa que pretendia libertar as pessoas da tirania da monarquia, estabeleceu uma outra tirania, estabeleceu uma ditadura. Então, a revolução que eles pretendiam conquistar a liberdade foi para eles simplesmente guilhotina e mais opressão. E a Inglaterra, representantes do governo da Inglaterra, declararam publicamente que a Inglaterra se viu livre dos prejuízos da Revolução Francesa, uma revolução daquela não aconteceu em território inglês, porque lá eles comiam a palavra de Deus na escola bíblica dominical. E sabiam que é respeitar a autoridade e sabiam que é respeitar a palavra de Deus. Então, da mesma forma hoje, o Brasil está sendo revolucionado, o Brasil está sendo transformado. Não sei se você tem percebido, não sei se você tem acompanhado os noticiários, mas durante muito tempo esse país esteve subjugado por uma linha de pensamento marxista, ateia, e agora o país está sendo transformado através da insistência, da pregação da palavra de Deus. Não estou pregando partido, estou pregando Cristo, a palavra de Deus. Quando você está firmado na rocha que é Cristo, você não será enganado por ideologias, nem filosofias, nem políticas humanas, mas você permanecerá firme na rocha que é Cristo Jesus. Então, no século XIX, a escola dominical se espalhou pelo mundo. Em 1784, a escola dominical já contava com 250.000 alunos. Em 1784, um trabalho que começou em 20 de 7 de 1780. Em 1784, já contava com 250.000 alunos. E hoje, na época de Antônio Gilberto, quando ele escreveu o livro, ele já está em 145 milhões de alunos.
vocês são maiores do que muitos países da Europa. 145 milhões de irmãos estão reunidos de manhã, entregando para Deus a primícia do seu domingo, e estudando a palavra de Deus e sendo firmado na rocha. Porque aquilo que vai te sustentar nas suas tribulações, aquilo que vai te sustentar nas suas pelejas, aquilo que vai te sustentar no vale que você passa ao longo da semana, é a palavra de Deus. É você estar firmado na rocha, que é a palavra de Deus. E temos pelo menos 10 milhões de professores envolvidos nessa tarefa. A Escola Bíblica Dominical teve início no Brasil a partir de 1855, fundada por Robert Keller, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Claro que antes disso, houveram outros trabalhos também. Houve o trabalho dos calvinistas. Os calvinistas mandaram para cá uma comissão entre os franceses tentaram invadir o Rio de Janeiro. Eles tentaram fundar no Rio de Janeiro a chamada França Antártica, tá ok? Só que os portugueses resistiram e eles foram expulsos. Inclusive o padre Anchieta, com as suas próprias mãos, matou missionários calvinistas, ok? Então alguns o louvam como herói, mas na verdade ele é um assassino, ok? Então ele de fato participou aí desta luta contra, né, o estabelecimento do Evangelho. E também teve os holandeses, né, em Pernambuco. Só que esses grupos eles eram internos. Eles ministravam a escola dominical na língua deles, então em francês ou em holandês. Robert Kelly, conforme está aqui, ele ministrava uma escola bíblica dominical em português para as pessoas daqui. Então, a partir do trabalho de Robert Kelly, em 1855, da Igreja Congregacional, a escola dominical firmou os pés aqui no território nacional e de lá para cá nunca recuou, só tem avançado. Você já pensou, desculpe se minha voz falhar, é que eu estou muito doente mesmo, eu só vim porque não podia perder esse privilégio, mas minha voz vai acabar falhando no nome da aula. Você já pensou quantas setas malignas o diabo já lançou contra a tua vida? O diabo já lançou contra a tua mente? Quantas heresias que são pregadas nas rádios? Quantas heresias que são pregadas na TV? Quantos grupos hereges atacam você ao longo da sua vida? E tentam ganhar você, e tentam arrancar você da presença de Deus? E você já pensou como Deus já tem usado poderosamente os seus professores, as suas professoras, para serem cura para a tua alma? Ore pelos seus professores, ore pelas suas professoras, participe, interaja, né? Fortaleça, apoie, porque Deus tem usado esse trabalho para curar a sua igreja, para tirar da sua igreja toda a raiz maligna que tenta trazer distorção à verdade do Evangelho. É através da escola dominical que essas distorções são combatidas. Então o trabalho da escola dominical é um trabalho apologético, é um trabalho de defesa do Evangelho. Também é interessante mencionarmos que em 4 de março a 4 de abril de 1922, foi celebrado no Brasil, na sede lá em Belém do Pará, onde começou a Assembleia de Deus, a Escola Bíblica voltada à preparação de obreiros, a EBO, Escola Bíblica de Obreiros, sendo o professor, o missionário Samuel Nistrom, que veio da Suécia e participou dos movimentos de Escola Bíblica Dominical lá na Suécia, tá certo? E veio para cá, juntamente com o Daniel Berg, com o Navingre, e fundaram aqui esse trabalho que estamos dando continuidade agora, em nome do Senhor Jesus. Eu peguei também uma informação, eu vou deixar disponível para vocês, eu vou mandar como imagem para o Isaías. Aí quem quiser as informações aqui, também vai ter disponível. O Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Eu vou falar com vocês, já para entrar na lição, que eu não posso demorar muito, que senão vai tomar muito tempo da lição. Veja só, mas eu não posso deixar passar a oportunidade. O que foi comemorado agora no dia 31 de outubro? O que é comemorado? 31 de outubro. O quê? Reforma protestante. Reforma protestante, exatamente. Tem gente aí que acaba adotando outros costumes que são importados dos Estados Unidos, né? Dia das bruxas. Eu não tenho que celebrar as bruxas, porque as bruxas são, de fato, um movimento que não tem nenhum lugar no nosso meio. Agora, claro, as pessoas estão comemorando, só que nós não temos nenhum compromisso com esse tipo de comemoração. Nós não participamos desse tipo de coisa. Nós temos o Senhor Jesus Cristo como único motivo da nossa comemoração, não esse tipo de festas que acabam importando, né? Trazendo de fora para cá. Mas no dia 31 de outubro, muito mais importante que essas comemorações que se fazem por aí, foi comemorado 502 anos da Reforma.
502 anos da Reforma Protestante. Eu quero ler para vocês um trecho do trabalho que eu fiz sobre a Reforma, falando um pouco sobre a iniciativa de Lutero e falando sobre a necessidade de darmos continuidade a isso. Por quê? A Reforma começou lá, no ano, há 502 anos atrás. Agora, aquele movimento que deu-se início com Lutero, se ele não for continuado por nós, se nós não estivermos envolvidos também com esse movimento, a igreja volta à mesma degradação. Nós temos que constantemente estarmos atentos a voltar ao centro da palavra de Deus. Estar constantemente voltando aos fundamentos da palavra. Por quê? Se nós deixarmos a coisa correr solta, a igreja volta aos mesmos desvios que Lutero observou na igreja católica na época dele. Por quê? Tem igreja hoje vendendo indulgência ou não tem? Tem, não tem? Quer saber de uma coisa? A indulgência que se vende hoje em algumas igrejas, algumas locais que se dizem igrejas, a indulgência que se vende hoje nem é acerca da salvação. Antes, as pessoas, na época de Lutero, como as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, a Bíblia só existia em latim. E o padre, quando realizava a missa, ele ficava de costas para o povo e lia em latim. Então as pessoas, elas não tinham acesso ao conhecimento. Era somente aquilo que eles absorvessem daquilo que os padres comunicavam e aquilo que era comunicado pelos vitrais da igreja. Então tinham lá cenas dos evangelhos, as pessoas viam aquelas cenas e imaginavam o que quisessem. Assim você tinha um conhecimento totalmente distorcido. E as pessoas dependiam totalmente da igreja para a salvação. A salvação estava na mão da igreja, porque as pessoas não tinham consciência da palavra de Deus e de que a salvação vem somente através de Cristo. E de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é a igreja que salva, é Jesus Cristo que salva. Ele é o único Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então veja, quando Lutero se deparou com essa situação, ele teve que tomar iniciativa. E a iniciativa que ele tomou gerou consequências. Mas ele não teve medo das consequências, ele encarou o desafio e mesmo assim ele conclamou a igreja para um debate. Ele não tinha o interesse de rachar a igreja. Ele não tinha o interesse de dividir a igreja. Mas ele tinha o interesse de chamar a igreja para um debate, para discutir as heresias que se proliferavam no meio dela. E se nós hoje não estivermos atentos à palavra de Deus, novamente as heresias voltam. Como eu estava falando aqui, as indulgências de hoje não são nem acerca de salvação. Elas são acerca de você conseguir um carro, você conseguir uma casa, você conseguir que Deus se apresse, volta, apressa-te, ó Deus. Aí o pessoal vai lá dar dinheiro, e aquilo que Deus ia fazer em determinada época, Deus agora vai fazer um pouco mais. Será que você consegue mudar Deus com o seu dinheiro? É sério? Você está pensando nisso? Você está pensando em comprar Deus com o seu dinheiro? Você está pensando em chantagear Deus com o seu dinheiro para conseguir uma bênção? Isso chama-se teologia da prosperidade. Então hoje, as igrejas têm retornado às heresias anteriores à reforma. Elas têm voltado no meio das igrejas. E para que ela não atinja esta igreja, nós temos que estar conscientes da palavra de Deus. Nós temos que estar constantemente na mesma atitude do reformador Lutero. Veja só, se nos entendemos como continuadores da reforma, iniciada muito antes de Lutero, mas que encontra seu símbolo na corajosa atitude desse simples homem de Deus, e eu disse isso aqui porque no meu trabalho eu falo sobre aqueles que antecederam Lutero também. Você tem, por exemplo, Pedro Valdo, que começou a pregar a Bíblia, traduziu a Bíblia do jeito que ele conseguiu, e começou a pregar a Bíblia na íntegra, e a Igreja Católica se levantou contra os valdenses, perseguiu os valdenses, quase dizimou. Ele pegava filhos dos valdenses e batia eles contra a rocha, para rachar o crânio deles e assim causar pânico na mãe e no pai. E mesmo passando por isso, eles continuaram pregando a palavra de Deus. Mesmo sendo perseguidos, eles continuaram pregando a palavra de Deus. Mesmo sendo acuados pela igreja, eles não recuaram na sua posição. E assim eles são os primeiros reformadores. Os valdenses surgiram para pregar a palavra de Deus. John Hus, que era boêmio, que era do que hoje chama-se República Tcheca, pregou também a palavra de Deus, foi perseguido e foi morto, foi queimado, tá certo, numa estaca. John Wycliffe também traduziu a Bíblia, pregou na Inglaterra, também foi duramente perseguido pela Igreja Católica, e assim muitos se levantaram antes de Lutero.
Até um monge também dentro da igreja católica, chamado Girolamo Savonarola, também pregou de forma ousada, enfrentou a família Médici, que era uma família poderosa, até que conseguiram capturá-lo e também enforcá-lo. Então, todos esses homens de Deus tiveram que dar seu próprio sangue para pregar a verdade. Qual é o preço que você paga para pregar a verdade? O que você está disposto a perder por Cristo? Porque muitas das vezes o falso evangelho pregado hoje só fala em ganhar. Você vai ganhar um marido, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro, você vai ganhar dinheiro, você vai andar aos 4 cantos da terra. O falso evangelho de hoje só fala de ganhar. Só que Cristo disse: no mundo tereis o quê? Tereis aflições. Jesus não enganou ninguém. Jesus não enganou ninguém. Jesus disse: você quer o céu? Você quer a glória de Deus? Você quer estar na presença do Todo-Poderoso? No mundo tereis aflições. Só que tem um detalhe: tendes bom ânimo. Ele não está dizendo para você: olha, eu vou dar um jeitinho, você vai passar para um outro lugar e não vai passar pelas provas. Ele disse: não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por que você deve ter bom ânimo? Porque eu venci o mundo. Cristo mesmo em si, Ele é a garantia da nossa vitória. A garantia da nossa vitória não é porque eu sou bom, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu posso, não é porque eu tenho. É porque Cristo venceu o mundo. E se Cristo venceu o mundo, eu estou em Cristo. E em Cristo nós também vamos vencer. Cristo é a garantia da nossa vitória. Se Ele venceu, nós venceremos dele. Se Ele morreu, nós temos que morrer com Ele. Se Ele foi crucificado, nós temos que crucificar nosso velho homem também. E se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos e viveremos com Ele em glória. Cristo é a nossa garantia. E o Espírito Santo é o selo da nossa promessa. Nós estamos predestinados porque nós temos o Espírito Santo de Deus na vida. Então, quando nós falamos acerca disso, nós falamos acerca da necessidade que temos em algum momento de perder por causa do Evangelho. Esses homens perderam a vida. Esses homens perderam o seu próprio sangue. Esses homens perderam suas famílias. Esses homens perderam toda a tranquilidade que eles tinham, toda a paz que eles tinham. Eles perderam todas as benesses que eles tinham. Mas eles encontraram paz no vale porque eles estavam seguindo a Cristo Jesus. O que é que você tem perdido pelo Evangelho? Amigos que viram as costas para você porque você está seguindo Cristo? Quem disse que eles são seus amigos? Se eles viram as costas para você porque você está seguindo Cristo, eles não eram seus amigos. E você não tem que se preocupar com isso. O que você tem perdido? Os prazeres do mundo? Os prazeres do mundo só podem levar você à condenação. Porque Cristo disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, veja, o mundo e tudo que inclui nele, todo prazer, toda riqueza, todo luxo, né, todas as benesses, todos os prazeres, tudo que inclui nele. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É melhor nós estarmos com Cristo, nós perdemos o mundo e nós ganharmos o reino de Deus. E nós temos acesso direto às mansões celestiais. E nós entramos no céu pelas portas, como Cristo falou. Então, esses homens tiveram que perder pelo Evangelho. Esses homens tiveram que entregar pelo Evangelho. Tiveram que, de fato, pagar um alto preço para pregar a verdade em Cristo Jesus. Nós temos que nos conscientizar da nossa postura na atualidade. Veja só. Precisamos constantemente nos reavaliar e ver se por acaso não estamos, de fato, cedendo a pressão extraordinária exercida pela comodidade e pelo desejo de aceitação e reconhecimento, o que muitas igrejas têm feito na atualidade. O mundo não gosta da igreja. O mundo acha a igreja muito careta. O mundo acha a igreja muito quadrada. A igreja está muito desatualizada. O que vamos fazer com a igreja então? Vamos adaptar a igreja ao mundo? Vamos fazer com que a igreja se pareça com o mundo? Para que o mundo queira vir para dentro da igreja? Isso é totalmente contraditório. Totalmente contraditório. A postura é: você tem um compromisso sério em pregar a verdade em Cristo. Aqueles que querem a verdade vêm para a luz, como Cristo disse para os judeus: vós não quereis vir para a luz para que os seus pecados não sejam revelados. Vós tendes por pai o diabo, e ele é mentiroso desde o princípio. Jesus Cristo não aliviou a mensagem, João Batista não aliviou a mensagem, os apóstolos não aliviaram a mensagem. E por que nós hoje vamos transformar a igreja em algo parecido com o mundo aliviar a mensagem? Nós temos que pregar o mesmo evangelho de Paulo,
o mesmo evangelho de Cristo, a mesma pregação de João Batista, até o fim. Até o fim, até o Senhor arrebatar a sua igreja. Nós não podemos arredar nem um passo daquilo que Deus nos mandou fazer. Veja só, somente os que põem Cristo como prioridade têm de fato condições para analisar o momento certo de concordar e trabalhar junto, pois acredita que é para a glória dele, ou discordar e propor a reforma, pois vê as suas palavras, as de Cristo, sendo distorcidas e seu nome ser envergonhado. E de fato não existirá uma época antes do arrebatamento em que poderemos nos tranquilizar e dispensar a necessidade de reformadores e daqueles que batalham pela pureza do Evangelho, até a gloriosa transformação da igreja e o encontro com o noivo amado, seguimos edificando e reformando a igreja de nosso Senhor. Lutero corajosamente perseguiu esse objetivo, mesmo diante de tantos reveses que se levantaram após a heróica atitude de defesa em relação à pureza da palavra de Deus e da natureza da verdadeira igreja de Cristo. As teses afixadas na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, e que tinham um único propósito de conclamar os acadêmicos para um debate em torno das questões importantes da fé. Como, por exemplo, ele passa aqui algumas teses, das 95 teses de Martinho Lutero. Não vou ler aqui, porque eu quero entrar já no tema da EBD, mas isso aqui vai estar disponível para vocês no contato do irmão Isaías. Aí ele passa para vocês. Pessoal, EBD, vamos lá. Lição número 5. Cadê a revista? Está aí? Está fácil? Pega a revista aí. Volta comigo no textual. Aí eu vou ler aqui algumas anotações que eu fiz para a gente discutir rapidamente acerca delas. Textual, que diz... Primeiro título, né? Instituição da monarquia em Israel. Instituição da monarquia em Israel. O textual diz o seguinte, ó. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem as nações. Como tem as nações. Veja, esta palavra que foi trazida aqui pelos anciãos até Samuel, primeiramente, ela não agradou Samuel. Ela desagradou intensamente o homem de Deus, desagradou intensamente o profeta. E ela também não agradou a Deus. Agora nós temos que saber por que ela causou tanto desconforto. Algumas pessoas acabaram se equivocando, entenderam que Deus rejeitava a monarquia, o que na verdade a palavra de Deus não nos diz assim. Nós vamos ver aqui, eu vou trazer para vocês versículos que fundamentam de que Deus, na sua presciência, veja que Deus maravilhoso que você serve. Deus é presciente. Antes de você pensar alguma coisa, Deus já sabe. Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Agostinho, o grande teólogo Agostinho, falando acerca da onisciência de Deus, falando acerca da eternidade de Deus, ele construiu um conceito que eu achei muito interessante. Ele disse: o tempo de Deus, é a eternidade, é o momento presente e eterno. Momento presente e eterno. Veja, momento. Um momento é um fragmento de tempo no qual você existe. É o já, é o agora, é o hoje. Momento presente, eterno. É como se toda a eternidade fosse um grande livro aberto diante de Deus. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego desavisadamente. Deus sabe de todas as coisas, antes delas acontecerem. Deus chama aquilo que não existe à existência. A palavra de Deus pode chamar aquilo que não existe, quando Ele pronuncia a palavra, aquilo passa a existir. Diferentemente da nossa palavra. Nossa palavra é só barulho. Mas quando esta palavra ela está inspirada pelo Espírito Santo de Deus, aí ela faz algum sentido. Aí ela tem algum poder. Então o profeta diz: assim diz o Senhor. Pronto. A partir daquele momento a autoridade é de Deus. E a palavra de Deus traz toda a existência. Então veja, Deus é onisciente. Deus já tinha planos para Israel em relação à monarquia. Deus já tinha trazido alguns anúncios dentro da palavra de Deus
de que de fato ele instituiria a monarquia. Só que existe o tempo de Deus para todas as coisas. Existe um momento de Deus para todas as coisas, que é chamado tempo Kairos. O tempo Kairos, que é diferente do tempo Cronos. O que é o tempo Cronos? É o relógio que está me falando aqui que a hora já está indo embora. O tempo Cronos é isso, a passagem, a contagem do tempo. O tempo Cronos está dentro da esfera de tempo e espaço na qual nós vivemos. É a contagem, né, sequencial do tempo. O que é o tempo Kairos? O tempo Kairos é o momento oportuno. É o momento de Deus. É o momento que Deus julga o correto. Então Deus, ele no tempo Kairos, ele sabe, olha, tudo isso aqui precisa acontecer para que venha a monarquia. Deus está trazendo o quê? Todo um preparo histórico para no momento que ele julga adequado, ele levantar o rei. O que o povo fez? Antes do tempo de Deus, os representantes de Israel foram até Samuel, o homem de Deus, o profeta, o juiz, o sacerdote, e exigiram. Olha o perigo. Você já ouviu falar de alguma igreja que tenta colocar Jesus contra a parede? Você tem que colocar Jesus contra a parede. Você tem que exigir de Deus, né? Você tem direitos do mundo espiritual. Você é filho de Deus, né? Já viu pessoas falando isso? Já viu pessoas trazendo ofertas para tentar chantagear Deus com a sua oferta? É isso que acontece. Essa lição está falando acerca disso, de você querer algo que Deus vai te dar no momento errado. Aquilo que Deus vai te dar tem momento certo para acontecer. Se não aconteceu ainda, é porque ainda não é o tempo de Deus para a tua vida. Deus está te preparando para quando você tiver a maturidade certa, quando você tiver as experiências certas, quando você tiver passado pela escola de Deus, você vai estar pronto para administrar a bênção que Deus vai trazer sobre a tua vida. Ela vai ser bênção para você e vai ser bênção para aqueles que estão à tua volta, porque a bênção de Deus é recalcada, sacudida e é transbordante. Já parou para pensar por que a bênção de Deus é transbordante? Porque a bênção de Deus nunca é só para o indivíduo. Deus, quando olha para um indivíduo e o abençoa, Deus está vendo todos aqueles que estão em volta deles, que vão ser atingidos colateralmente pela tua bênção. Quando Deus levanta você sobre a terra e te abençoa e te honra, Deus está abençoando todos aqueles que estão à tua volta, estão levantando ele junto com você. Por isso que aquela música que cantam assim, você vai estar no palco e o outro na plateia, e vai se arrepender porque não te ajudou. Essa música, infelizmente, nesse ponto, eu não estou criticando todo o trabalho da cantora, entenda. Eu não estou criticando toda a vida da cantora. Eu creio que ela é uma serva de Deus. Mas este conceito tem que ser arrancado. Porque quando Deus levantar você, Ele vai levantar você para humilhar o outro. Ele vai levantar você para que quando você seja levantado, você traga os outros junto com você. Deus levanta você como levantou José. José foi vendido pelos irmãos. José foi para a casa de Potifar como escravo. Ele foi feito de escravo, mas ele não era escravo. Ele foi para a cadeia. Ele foi para a cadeia, mas não era criminoso. Quando ele saiu da cadeia, foi para o palácio. Quando ele foi para o palácio, ele não buscou vingança dos seus irmãos. A chegada dele no palácio, ele disse: todo aquele trajeto que Deus permitiu que eu percorresse, todo aquele trajeto era para que eu chegasse até aqui. E quando eu cheguei aqui nesse lugar, eu sei o que Deus quer fazer através da minha vida. Ele abençoou toda a sua família. Esqueceu de todas aquelas situações, ignorou tudo aquilo. Da mesma forma você, quando Deus te abençoa, você não vai buscar vingança. Você não vai buscar esfregar na cara de ninguém. Do jeito que Deus te perdoou, você também perdoa. E os pecados que Deus te perdoou é maior do que os pecados que alguém tenha cometido contra você. Então o seu perdão é sempre menor do que o perdão que Deus deu para você. Então veja, por isso que Israel quebrou a cara. Israel exigiu de Deus aquilo que não era tempo, mas Deus já tinha o seu plano, Deus já tinha o seu momento, Deus já tinha o seu projeto, mas em vez de viver o projeto de Deus, eles viveram o seu próprio projeto, e aí quebraram a cara. Veja só, eu quero ler um texto para vocês, Deuteronômio 32, 8 ao 15. Veja, eu vou lendo aqui para ganhar tempo. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Deuteronômio 32, 8 ao 15. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube.
Numa terra deserta, ele o encontrou. Olha como Deus tratou Israel. Olha como Deus olhou para Israel. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina de seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes. E depois estende as suas asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Nenhum Deus esteve com ele. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada e leite de gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Deuteronômio 32, 8 ao 15. Agora o último, ao 15. Jesurum. Jesurum é outro nome para Israel, tá? Jesurum. Jesurum engordou. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de alimentos. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. A atitude, a maneira como se colocar diante de Deus. Não adianta você querer alguma coisa da parte de Deus se aquilo que você quer não é para a glória de Deus. Não adianta você pregar se não for para glorificar a Cristo. Não adianta você louvar se não for para louvar a Deus em espírito e verdade. Não adianta você entregar dinheiro na igreja se não for como um ato de reconhecimento, de gratidão a Deus. Não adianta você entregar dinheiro para comprar a Deus, que Deus não está à venda. Mas quando você entrega como um ato de gratidão, de liberalidade, como Abel fez, Abel deu o seu melhor. Por quê? Porque ele estava agradecendo a Deus por aquilo que Deus já havia dado. Era uma devolução. Não estava pagando algo para Deus, estava devolvendo aquilo que é de Deus. Porque todo o ouro me pertence, toda a prata me pertence. Aí você tira uma parte e devolve uma parte para Deus. É como um pai vai receber um filho, um presente do filho. O pai vai receber um presente do filho. O filho tem dinheiro? Não. Então o que o pai vai fazer? O pai dá o dinheiro para a mãe vai com o filho, com o presente, e o filho dá o presente para o pai. E o pai mostra toda aquela emoção, aquela alegria. Mas de quem é o dinheiro do presente? É do próprio pai. O teu dízimo, a tua oferta na casa do Senhor é no mesmo sistema. Foi o pai que te deu, meu irmão. Foi o pai que te deu esse emprego. Foi o pai que te deu essa família. Foi o pai que te deu essa casa. Foi o pai que te deu essa bênção. E você vem da igreja e você dá um presente para o pai. É assim que é o sistema. Tá ok? Então, Israel perdeu essa noção. Israel chegou diante de Deus exigindo. E no tempo errado. Não esperou o tempo de Deus. E aí, como Deuteronômio 32, 8 ao 15 mostrou aqui, Israel foi tratado por Deus com todo carinho, com todo amor. Engordou, deu coices e ficou rebelde. E muitas pessoas quebram a cara no reino de Deus porque não sabem agradecer. Porque não sabem reconhecer as obras que Deus já realizou na vida dele. Não sabem manifestar gratidão. E não sabem esperar o tempo de Deus. Deus tem o tempo dele na sua vida. Espere o tempo de Deus. Não saia do seu lugar. Não perca a sua bênção, não perca a sua vitória, porque a sua vitória vai chegar no tempo de Deus. O tempo que Deus vai ver em você maturidade para receber esta bênção. Vamos dar continuidade? Aqui na introdução diz o seguinte, na introdução. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse o desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul e o primeiro rei de Israel, e o mérito da escolha. Por que a monarquia? Por que a monarquia? Inclusive, eu trouxe aqui um conteúdo acerca das formas de governo que existem. Então, a monarquia é uma forma de governo, tanto como a aristocracia, que é o governo de alguns,
e a democracia, que é o governo do povo. Tá certo? Então tem aí as formas de governo existentes, mas tratando especificamente de Israel, a gente vai aqui para o ponto 1 já, porque a introdução já foi comentada. Então, Israel não estava pedindo algo estranho, só que Israel estava pedindo da maneira errada, porque ele estava pedindo para ser a semelhança das nações. Israel não é para ser a semelhança das nações, Israel é para ser diferente das nações, porque Israel é exclusivo, é uma propriedade particular de Deus. Israel não é para seguir o exemplo das nações, Israel é para ser exemplo para as nações. Então pediu da maneira errada, até pediu aquilo que Deus já ia dar, mas no momento errado e da maneira errada. Agora veja, por que a monarquia? Um sentimento de orgulho nacional. O 8, 4 e 5 de Samuel. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Primeiro, esse primeiro ponto aqui, ó. Os verdadeiros problemas de Israel tinham origem em questões espirituais e não políticas. Advinham de sua reiterada desobediência ao seu Deus e à sua lei com quem haviam se comprometido no Monte Sinai. Assim mesmo, com essa mudança fora de hora, os males permaneceriam e até se multiplicariam. O que o comentarista está dizendo aqui no primeiro momento? Israel, quando mandou seus representantes e foi até Samuel, pedindo uma mudança na forma de governo, eles queriam o quê? A instituição de uma monarquia à semelhança das nações, governo das nações, saindo do sistema que estava vigorando. Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles acreditavam que o problema não estava neles. Eles acreditavam que o problema estava em Deus. Agora o que acontece? Deus cumpriu a parte dele. Deus cumpriu a parte dele do contrato. Deus disse: vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Deus abriu o Jordão para eles passarem. Deus derrubou Jericó diante deles. Deus colocou pavor, temor, medo nas nações, para que eles fossem contra elas e vencessem. Deus cumpriu a parte deles. Deus instituiu uma forma de culto que unificasse eles em torno da palavra. Os levitas foram separados das tribos, não ganharam território para serem espalhados no meio da nação de Israel, para que eles ensinassem a lei, para que Israel seguisse a lei e fosse fiel a Deus e fosse unido como povo. Israel fez isso? Não. Israel desobedeceu a lei de Deus reiteradamente. Israel se fragmentou como povo. Quando uma nação atacava um lugar, não era para só aquela tribo se defender, era para todo Israel se defender junto, porque é um povo, é um só povo. Mas Israel foi desunido e Israel foi desobediente a Deus. Os problemas de Israel não estavam na forma de governo. Os problemas de Israel estavam na desobediência. Agora você pensa que isso não acontece hoje? O crente não lê Bíblia, o crente não obedece a palavra de Deus, o crente é teimoso, não recebe a pregação, não acolhe ela num coração humilde, num coração aberto. E quando as coisas começam a dar errada, a culpa é de fulano e tal, a culpa é de Beltrano, a culpa é de Ciclano, a culpa é da igreja, a culpa é do professor da escola dominical, a culpa é do ministério, a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é de C. E a culpa nunca é minha. Enquanto a pessoa não se conscientiza, ela não muda. Israel falhou exatamente nisso. Não se conscientizou de que eles estavam quebrando o pacto da aliança reiteradamente. O problema não estava na forma de governo, o problema estava na desobediência do povo. Então o povo foi até Samuel pedir uma mudança de governo, pensando que o quê? Se mudar o governo, resolver os problemas. Errado. Errado. Porque o problema permanece. É que nem uma pessoa que tem um problema na igreja, e o problema na verdade é ela. Aí ela pega e vai para outra igreja. Só que quando ela chega lá, o problema chega junto. Porque o problema é ela. Ela muitas das vezes vai levar mais problema para os problemas que já tinham na outra igreja. Então ela tem que se conscientizar hoje. O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para me enquadrar na palavra de Deus? Que é o que Israel não fez. Israel, em vez de se enquadrar na palavra de Deus, ele ficou buscando culpados e o culpado nunca era ele. Veja só. Aí na continuidade, ele fala aqui, ó. Os israelitas só buscavam em tempos de crise. Então davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. 1 Crônicas 17, 21, João 4, 22. Mas a nação se enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional,
os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Então, essa é a principal problemática aqui de Israel. Aí no 3, na continuidade, no último parágrafo, ele fala aqui, ó, há um perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Eu comentei aqui, ó, ainda estamos no ponto 1, viu? Aquilo que Deus não tolerou para o povo de Israel, também não aceita que seja adotado por nós, que somos a sua igreja, o corpo de Cristo, a Igreja Universal dos Salvos. Em hipótese alguma podemos adotar a mesma lógica do mundo, sob nenhum pretexto. Veja, olha o texto, Romanos 12, 2. Vou ler aqui, ó. Não se amoldem, não se conformem ao mundo, ao padrão do mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pelo quê? Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Israel, quando chegou até Samuel, a primeira coisa que eles disseram: dá-nos um rei à semelhança das nações. Israel estava pegando o exemplo das nações e trazendo para eles, fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus levantou eles para fazer. Da mesma forma, a igreja, na atualidade, tem que tomar muito cuidado com isso. Essa é uma lição atual. Essa é uma lição para hoje, para os nossos dias. Essa é uma lição para nós, para mim. Se vocês não receberem, eu recebo. Deus está dizendo através da sua palavra: não se conformem. O que é conformar? É tomar a forma. Então o mundo está assim, vamos dançar conforme a música. Vamos fazer conforme o mundo. Vamos se parecer com o mundo. É o que a palavra de Deus condena. Não se conforme com o mundo. O mundo está em contradição com você? Amém, glória a Deus. O mundo não aceita você, não poderia aceitar mesmo. Porque sobre você está o Espírito de Deus. E no mundo está o Deus desse século. Se o mundo aceitasse você, é porque você estaria parecido com ele. Quando o mundo te rejeita, quando o mundo rejeita a igreja, é porque a igreja de fato está cumprindo a palavra de Deus na sua vida. E ela não pode ser aceita pelo mundo dessa maneira. Então, quando nós fazemos assim, nós não estamos tomando a forma do mundo, mas nós estamos nos transformando pela renovação da nossa mente em Cristo, para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós, que estamos em espírito, mas é loucura para o mundo. O mundo olha para você e não entende. O mundo olha para esses jovens e não entende como é que eles podem, no domingo de manhã, estar na escola dominical. O mundo olha para você e não entende como é que você pode. O que você vai ver lá na igreja? O que tem na igreja interessante? Quem tem lá de interessante para você ver? As pessoas olham e não compreendem que aqui está Cristo Jesus, como ele disse: se estiverem 2 ou 3, eu estou ali no meio deles. E é por causa de Cristo Jesus que você vem. É por causa do Senhor que você está aqui. E o mundo não pode entender. Por isso, se o mundo não pode entender, você não tem que prestar contas para ele. Você não tem que se amoldar a ele. Você tem que andar conforme o padrão que Deus te deu. Que te deu na palavra, na sua Sagrada Escritura. Veja, no 2, o fracasso dos filhos de Samuel. Eu não vou ler, porque eu quero ganhar tempo. O tempo aqui não espera. Veja só. O que eu quero que vocês percebam no caso de Samuel? Os filhos de Samuel, que são Joel e Abias, eles tomaram um caminho semelhante a Ofni e Finéias. Joel e Abias são os filhos de Samuel. Eles tomaram um caminho semelhante a Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli. Agora, com relação a Eli, Deus trouxe uma sentença dura, pesada. Condenou ele por causa dos pecados, de Ofni e Finéias, que Eli não tomou postura. Eli não se posicionou. Ele sabia qual era a verdade. Esse que é o problema. Ele sabia o que era certo. Ele conhecia o que era certo. Quer saber mais de uma? Ele até fazia o que era certo para a vida dele. Só que aqueles que estavam debaixo da responsabilidade dele, ele deixou fazer aquilo que é errado, aquilo que é incorreto. Ele não tomou posição. E com relação a Samuel, diga para mim, o que acontece? Os filhos de Samuel também tomaram um caminho errado. Também tomaram um caminho torto. Mas em relação a Samuel não veio condenação. Nem por parte do povo e nem por parte de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã. Veja, é exigido de você, é cobrado de você, da parte de Deus, que você tenha posição. Você tem que pregar a verdade. Você tem que pregar o evangelho. Você tem que ser atalaia, aonde você estiver.
E você tem que glorificar o nome de Cristo, confessar o nome de Cristo, para que Cristo confesse o seu nome na glória. Mas não é dada a você a responsabilidade de converter as pessoas. Você tem que pregar para elas. Elas se convertem através da ação do Espírito Santo e se eles derem lugar. O que acontece? Samuel não foi cobrado por quê? Porque Samuel tinha postura, Samuel tinha posição. Samuel dizia: não, aqui na minha casa não vai acontecer. Aonde eu estou governando, não. Aonde eu tenho autoridade, vocês não vão aprontar. Agora, se eles estavam lá para o lado de Berseba, lá para o sul de Israel, e lá estavam aprontando, só que ali era problema deles. Por quê? O pai tinha dado ensinamento, o pai tinha dado exemplo da sua própria vida, e o pai tinha tomado posição. Agora, se eles não quiseram seguir o exemplo do pai, livre-arbítrio deles. Eles levaram para a condenação a partir da sua própria decisão. Aí o pecado dos filhos não caiu sobre Samuel. Agora, em relação a Eli foi frouxo. Infelizmente, Eli deixou os filhos reinarem, tomarem conta. Da mesma forma acontece na nossa vida hoje, cara. Da mesma forma acontece na nossa vida hoje, irmão. Se você não tomar postura na palavra de Deus e não exigir que no lugar que está debaixo da sua autoridade a verdade de Cristo prevaleça, o mal toma lugar, o mal toma conta. O pai e a mãe, que são sacerdotes do seu lar, não pode permitir que os seus filhos venham reinar no seu lar e trazer aquilo que está de desacordo com a palavra de Deus. Fala: não, você está comendo do meu pirão, prova do meu cinturão. Você está debaixo da minha lei. Se você quiser andar fora da palavra de Deus, vai andar os seus próprios caminhos. Aqui dentro da minha casa, esse tipo de música não. Aqui dentro da minha casa, esses vícios não. Aqui com o meu dinheiro, você não vai comprar esse tipo de roupa. Aqui debaixo da minha autoridade, você não vai ter essas práticas. Se você quiser fazer isso, você faça isso na sua vida, como você quiser, mas fora do meu alcance, longe da minha autoridade. Então, é isso que faltou em Eli, faltou autoridade. Muitas vezes a pessoa ouve a palavra de Deus e ela fala: não, é verdade, eu creio. A pessoa ouve a pregação e fala: não, está correto, está certo. Mas e a postura, e a decisão, e o posicionamento? Cristo, ele denunciou essa atitude nos judeus. Ele disse: ó, essa geração, a quem compararia essa geração? Essa geração pode ser comparada àqueles meninos nas praças, que uns diziam para o outro: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. O que ele está falando acerca da apatia? Apatia, letargia. A palavra de Deus está sendo pregada, entra no ouvido e sai pelo outro. O que acontece? A Bíblia, a palavra de Deus, está sendo entregue na íntegra, mas ela só é verdade na tua vida se você tomar a posição diante daquilo que é pregado. Fala: não, essa é a verdade, eu vou viver conforme ela. Essa é a verdade, eu vou andar por esse caminho. Essa é a verdade, eu vou trilhar nesta regra, porque essa é a verdade em Cristo Jesus. Então, o que falta muitas vezes é posição, é tomar de posicionamento, é se impor, é impor a palavra de Deus aonde está debaixo da sua autoridade. O que Samuel teve. Infelizmente, mesmo ele sendo o homem de Deus que era, os filhos tomaram outro caminho, mas aí não é responsabilidade deles. Vamos passar adiante? Rejeitando os planos de Deus. Rejeitando os planos de Deus. E aí é exatamente aquilo que eu estava falando. O problema não é a monarquia. O problema é escolher naquele momento e daquela forma. Primeiro, momento errado. Deus estava preparando eles ainda para a monarquia. Deus já tinha o seu rei no seu coração. Deus já tinha a família de onde viria o seu rei. E aí eles exigiram no tempo errado. A mesma coisa quando você insiste com Deus por uma bênção que ainda não está na hora. E você insiste, você insiste, você insiste. E Deus, pela sua misericórdia, pela sua vontade permissiva, ele diz: está bom, está bom. Só que aquilo que em determinado momento ia ser bênção, agora é maldição. Porque você não sabe lidar com ela. Então, em vez de ela te abençoar, ela vai atrapalhar a sua vida. Veja, vamos comparar uma coisa aqui. Ó. Veja, duas orações. A oração do rei Ezequias e a oração de Jesus no Getsemane. Tá? A oração de Ezequias, o profeta diz para ele: põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias virou para a parede e começou a apresentar a Deus as suas obras. Senhor, eu te servi, eu sou fiel, tal. Deus fez o quê? Profeta, volta, vai lá. Mais 15 anos para Ezequias. Cristo em Getsemane. Cristo está lá orando, em sofrimento, em dor, sozinho.
nem os discípulos conseguiram acompanhar ele na oração. Cristo disse: Pai, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice que Cristo ia beber estava cheio do meu e do teu pecado. É metafórico. Ele não pegou uma taça mesmo em algum lugar e bebeu. É metafórico, é uma ideia. Ela fala acerca do pecado que ele ia carregar sobre a cruz e que era insuportável para ele, porque ele é santo. Foi tanto pecado, meu e teu pecado, sobre Cristo Jesus, que na cruz ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou as costas para Cristo. Por causa de quem? Por minha e sua causa. Por causa do nosso pecado que estava sobre ele. Ele levou sobre a cruz os nossos pecados. Veja, a oração de Cristo não foi atendida. O cálice não foi passado. Cristo bebeu o cálice e ele levou o nosso pecado sobre a cruz. E nós somos salvos através de Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, porque ele bebeu o cálice até o fim. E Ezequias? A oração de Ezequias foi atendida. Mais 15 anos. Ezequias teve um filho chamado Manassés. Foi a maior tribulação que Israel já viu. E Ezequias também começou a ficar soberbo. E quando Isaías foi o repreender, Ezequias tratou Isaías com desprezo. Ezequias se desviou. Você entendeu? A vontade de Deus é melhor do que a sua. Bem sei eu os planos que tenho acerca de vós, que são planos de paz e não de mal. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. Quando a gente cede a nossa vontade, a vontade de Deus, o plano perfeito de Deus se cumpre na nossa vida. Então Ezequias, ele insistiu com Deus. Deus deu mais 15 anos. Esses 15 anos que Ezequias ganhou não foi bênção. Não foi bênção, tá certo? Cristo insistiu com Deus, mas ele deixou a vontade de Deus prevalecer sobre a dele. Não seja a minha, mas a tua. E aquilo que Deus fez em relação a Cristo, mesmo entregando ele na cruz, foi bênção para toda a humanidade. A vontade de Deus é melhor do que a nossa. Veja só, Deus já tinha plano em relação a Israel. Deus, em sua presciência, já havia previsto o momento adequado para a ascensão de um rei que o representaria como seu auxiliar, pois o Senhor é o Rei Supremo de Israel e da igreja o seu reino. Olha só, em Gênesis 35:11, Deus já tinha falado de monarquia. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, multiplique-se, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Deus já tinha dito lá em Gênesis que ele traria reis de Israel, só que traria do tempo dele. Números 24:7, olha o que diz: seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas, e o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Então Deus já tinha propósito, já tinha planos. Agora os planos dele são perfeitos. Pode dar mais um pouco? Olha só. Aguenta aí. Vamos seguir mais um pouco. Olha só. Rejeitando os planos de Deus, que foi o que eu acabei de ler, vai para o próximo ponto. Olha só. No 2, a escolha de Saul. Por que Saul? Veja o seguinte. Quando foi escolhido Saul, o povo insistiu com Deus por algo que não era tempo. Deus, na sua soberania e na sua misericórdia, na sua vontade permissiva, permitiu. Tá bom, quer monarquia? Então vai. Samuel, avisa para eles o que é uma monarquia. Avisa para eles o que é um rei. O rei vai comer a sua lavoura, o rei vai beber do seu vinho, o rei vai usar os seus filhos na guerra, o rei vai usar suas filhas como cozinheiro, como perfumista, o rei vai ter uma carga de impostos pesada sobre vocês. Tudo isso vai pesar nas costas de vocês. Muito bem, nós queremos isso. Queremos um rei. Vamos lá. O que acontece? Não era o momento. Não era o momento. Então, dentre aquele momento, aqueles que estavam disponíveis para serem escolhidos como rei por Deus, porque presta atenção, quem escolheu Saul foi Deus. Algumas pessoas, por Saul não ter dado certo, pensam: não foi Saul que escolheu, foi os homens. A Bíblia não diz isso. A Bíblia Sagrada diz que foi Deus que escolheu Saul. Só que Deus escolheu Saul no momento que não era para subir no meio, no momento que era para eles esperarem o tempo de Deus. Então veja, dentre aquilo, as opções que você tem no momento, quem é o melhor qualificado? Aí Deus escolhe Saul.
Por quê? Porque é o melhor naquele momento, só que é o momento errado. Então naquele momento tem Saul. Então subiu Saul à realeza. Agora Saul, logo que subiu à realeza, Saul já começou a cometer diversos erros, diversos equívocos. Por quê? Porque não era o momento de Deus, meu irmão. Deus já tinha o seu rei. E Deus já tinha a tribo da onde ia levantar seu rei. Você quer ver biblicamente falando? Gênesis 49, 8 ao 10. Gênesis 49, 8 ao 10. Deus já tinha dito de onde viria o rei. Saul era benjaminita. Da onde que Deus ia levantar o cetro em Israel? Veja só. Gênesis 49, 8 ao 10. Judá, seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão se assenta, deita-se como leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Presta atenção. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações obedecerão. Meus irmãos, Deus não se engana, Deus não se equivoca, e Deus não se atrasa. Deus sabe de todas as coisas. Deus é presciente. Esse texto aqui já deveria ter sido um indício para eles de que aquilo não estava conforme o plano perfeito de Deus. E Deus simplesmente, muitas vezes, o crente, ele insiste com Deus, Deus permite. Para quê? Para que ele tenha experiência. Você quer agora? Você quer fazer isso que eu já te falei para você não fazer? Então vai e faz. Deus permite. Você tem livre-arbítrio. Só que o seu livre-arbítrio, muitas das vezes, se você não submete ele a Deus, você tem que pegar o seu livre-arbítrio e submeter ele a Cristo. Você tem que ser escravo de Cristo para a vida eterna. Ou você será escravo do pecado para a morte. Então, nós pegamos nosso livre-arbítrio e nós colocamos ao pé da cruz. Nós submetemos ele à vontade perfeita de Deus. É isso que nós temos que fazer. Quando você não faz, Deus fala, então vai lá, faz conforme você quer fazer. Aí você faz e dá tudo errado. Aí depois você vai chorar e clamar misericórdia a Deus. Só que o que acontece? Aquilo que você plantou, você vai colher. Deus pode até perdoar, Deus perdoa. Deus restitui você a comunhão, mas o fruto que você plantou, você vai colher até o final. Assim foi Israel. Israel agiu fora do tempo de Deus, da vontade de Deus, e plantou uma má semente chamada Saul. E quando brotou, teve que colher. O rei Saul, com todos os seus defeitos, com toda a sua complicação. E Deus já havia falado, o cetro não vem de Benjamim, o cetro não vem de Zebulon, o cetro não vem de Naftali, o cetro não vem de Manassés, o cetro não vem de Rúben, de Gade, de Asser. O cetro vem de Judá. O cetro não se apartará de Judá. E futuramente virá um que é descendente da tribo de Judá, e sobre ele e na mão dele estará o cetro de ferro, que regerá todas as nações. Deus já tinha o seu reino. Você quer esperar o tempo de Deus ou você quer fazer conforme a sua vontade? Você quer esperar a vontade perfeita de Deus ou que você quer fazer a sua vontade imperfeita? É isso que você tem que escolher nesta manhã. Veja só, depois de rejeitar Saul, Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo que for a minha vontade. Esta é a vontade perfeita de Deus. Esse é aquele que estava no coração de Deus. Números 24, 17. Balaão falando aqui, ó. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Mateus 1:1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, da onde viria o Filho de Deus. Apocalipse 19, 11 a 16. Vi os céus abertos diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido de um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiram, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso.
em seu manto e sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O plano de Deus desde o Gênesis já estava traçado. É de Judá que vem o cetro não se apartará de Judá, e futuramente o cetro será entregue a Cristo Jesus, que vem da tribo de Judá. Deus já tinha o seu plano. Você prefere o plano de Deus ou prefere o seu? Essa que é a escolha que você tem que fazer nesta manhã. Se você prefere se submeter aos planos de Deus, ou se você quer fazer conforme a sua própria vontade e os seus planos. Veja, seguindo, a unção por Samuel. Esse ponto aqui da unção por Samuel, só uma coisa eu quero comentar, acerca da unção no Antigo Testamento. A unção no Antigo Testamento, o sacerdote, o profeta, pegava, tá certo, azeite e derramava sobre a cabeça da pessoa. Então, você ungia um rei, você ungia um sacerdote, você ungia um profeta, através da unção com óleo. A unção na atualidade, nós temos apenas um referencial bíblico, Tiago. Aqueles que estão enfermos, chamam os presbíteros, e vai ungir, e a oração do justo curará. Então, quem cura não é a unção, é a oração. Mas a unção também é um elemento para poder incentivar a sua fé. Ok? É um elemento para incentivar a sua fé. Só que é ministrado pelos presbíteros da igreja. Então tem ordem, tem referencial da palavra de Deus. E a unção hoje, a unção sobre o crente, o que é? Primeiramente, aquilo que no Antigo Testamento era uma representação, hoje, que era imagem, conforme Paulo disse, hoje é outra realidade. O que é a unção do crente hoje? A unção do crente hoje é o Espírito Santo de Deus. A unção que está sobre a minha, sobre a sua vida, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quero ler para vocês só, João, primeira carta de João 2,20. Mas vocês têm uma unção, vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm o conhecimento, que conhece acerca do Senhor. Então, só isso que eu quero falar, que a nossa unção hoje não é óleo, porque tem muito lugar levando óleo para o monte, orando, leva óleo para o Monte Sinai, traz para cá, e você compra caro, né? Você não, as pessoas têm comprado, né? Paga caro no óleo. Já tem cena de pessoas que derramam óleo, lambuza tudo de óleo. Aí tem outro que aluga um helicóptero e sai jogando óleo para você dar essa cara. Está fora da palavra de Deus. A palavra de Deus, o óleo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a nossa unção. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem unção para pregar. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem unção para louvar. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem unção para trabalhar. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que te capacita. É aquele que te dá a capacidade de fazer a obra de Deus. Ok? Nossa unção é o Espírito Santo de Deus. Sinais da confirmação de Saul. Veja só. 3 sinais Deus deu. 3 sinais. Uma pessoa trazia cabritas, estava puxando. Outra, havia pães que Saul ia receber. E outra, Saul seria cheio do Espírito e ia profetizar. Esses 3 sinais o autor usou metaforicamente para nós. Ele fala, a mesma coisa acontece conosco. Chamado para o trabalho, capacitação de Deus, suprimento de Deus e Espírito Santo, inspiração do Espírito Santo para o trabalho. Cita 3 passagens. João 5,17. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. O Evangelho é trabalho, o Evangelho é serviço. Todos têm lugar no reino de Deus para trabalhar. Nem que seja para dizer que Jesus é bom, nem que seja para dizer que Jesus te ama lá fora, mas todos têm lugar. Todos têm lugar no reino de Deus para trabalhar. Segundo, Deuteronômio 8,13, ele cita aqui acerca do maná. É Deus que dá o sustento. É Deus que dá aquilo que nós precisamos. Como Cristo falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, que essas coisas são estas? A alimentação, Jesus disse, olhe para as aves, nem plantam nem colhem, todavia Deus as alimenta. Olhe para os lírios, nem tecem nem fiam, e Deus os veste. Então Deus não está aí para dar luxo para ninguém, mas está aí para dar o necessário. Como o salmista disse, Senhor, me dá a porção necessária, nem muito, nem pouco. Nem muito para que me desvie, nem pouco para que blasfeme, mas o pão necessário. Deus tem aquilo que nós precisamos, tá ok? E o segundo, não vos embriagueis com o vinho, que leva a ira, mas deixe-se encher, embriaguem-se, enchem, mergulhem, transbordem do Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai conseguir fazer a sua obra. Veja, vamos caminhar para o final, viu? Final, aguenta aí, estamos chegando no final.
o rei que o povo escolheu, uma escolha pautada na aparência. O que eu trouxe aqui para vocês? Saul, desde o início, primeiro, Deus foi misericordioso com Saul. O povo escolheu Saul, o povo escolheu, pediu a monarquia, pediu não, exigiu. O povo exigiu de Deus a monarquia na hora errada. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. O que Deus fez? Deus mesmo escolheu. Só que Deus escolheu dentre aqueles que tinham. Não era o seu coração. O seu coração já tinha escolhido. Virá da tribo de Judá. O certo não se apartará. Só que vocês querem agora? Tá bom. Vou escolher dentro do que vocês têm a melhor opção. Quem é? Saul. O que Deus fez com Saul? Deus primeiro falou com Saul através de profecia. Os 3 sinais que Samuel deu se cumpriram sobre Saul. E no final, Deus encheu Saul do Espírito Santo e Deus mudou o coração de Saul em outro homem. Deus fez a parte dele, meu irmão. Só o que acontece? Quando Deus muda o coração de uma pessoa, não é que a pessoa perde o controle sobre a sua vida. Não é que a pessoa perde o controle sobre as suas faculdades mentais. O Espírito Santo de Deus enche a tua vida. O Espírito Santo de Deus transborda em você, usa você poderosamente. Mas o Espírito Santo de Deus não tira de você a liberdade. Você foi transformado, você foi mudado, você é uma nova criatura. Obrigado. Você é uma nova criatura. Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tem coisa que eu posso fazer, mas não me convém. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Porque eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho que me santificar para estar na presença de Deus. Porque eu tenho que tirar minhas vestes de pecado e vestir minhas vestes de santificação. Então me é lícito, mas não me convém. Mas me é lícito, eu posso fazer. Se eu quiser, eu posso pecar. Se eu quiser, eu posso desobedecer a palavra de Deus. Se eu quiser, eu posso fazer conforme a minha vontade e ignorar a vontade de Deus. Se eu quiser, eu posso tomar o caminho que eu quiser. Só o que acontece? Quando você assim faz, tem consequência. Que foi o que aconteceu com Saul. Deus mudou Saul. Deus investiu em Saul. Deus encheu Saul do Espírito Santo. Só que Saul, em vez de tomar essa oportunidade e mergulhar na presença de Deus e deixar Deus usar, Saul continuou agindo conforme o antigo homem. Veja, Cristo fez de você nova criatura. O velho homem está crucificado. Mas se você deixar, ele desce da cruz. Se você deixar, a antiga natureza toma conta. Se você deixar, no momento de pressão, o velho homem, a velha mulher, assume a dianteira. E aí quando você vê, você leva anos e anos construindo uma reputação. Para você construir um bom nome, para você construir uma reputação, leva anos e anos. Para as pessoas olharem para você e dizer: é servo de Deus. É servo de Deus. Eu quero servir ao Deus dele, eu quero servir ao Deus dela. Leva anos de exemplo, de negação. Negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Né? Não seja a minha vontade, mas Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. São diversos momentos em que você poderia pecar e você não pecou e agiu com a palavra de Deus. Aí o que acontece? Isso que você construiu ao longo de anos pode ser destruído em 1 minuto. Pode ser destruído em 1 minuto. Quando você deixa de seguir a vontade perfeita de Deus e dá lugar à sua própria vontade caída, sua própria vontade carnal, a lei do pecado que está nos seus membros, como Paulo fala em Romanos. Assim Saul fez. Quando Saul passou por esse evento, o primeiro momento em que alguém perguntou para Saul o que Samuel tinha dito a ele, ele falou sobre as jumentas do seu pai, que ele estava procurando. Ele falou sobre diversas coisas, mas não falou sobre a realeza. Está lá em Samuel 10, 15 a 24. O que Samuel lhe disse? Perguntou o tio de Saul para ele. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia Saul não contou ao tio que Samuel tinha dito sobre o reino. Ou seja, Saul se envergonhou daquilo que tinha acontecido. Por isso que lá em Apocalipse diz: os tímidos dão encarão. Se você tem vergonha daquilo que Deus fez através da tua vida, você pensa que Deus se orgulha de você? Se você tem vergonha de confessar aquilo que você é em Cristo, você pensa que Deus confessa o teu nome também diante dos anjos?
Deus também não confessa. Assim Saul, logo depois que passou por todo aquele evento, em vez de declarar, Samuel disse que eu agora sou o rei de Israel. Saul não, se escondeu e guardou aquilo para si. E não declarou a ninguém. Ou seja, ele manifestou timidez. Ele manifestou vergonha diante daquilo que Deus tinha feito. Segundo, 1 Samuel 15, 13 ao 29. Quando Saul agora foi admitido ao reino, e Samuel deu uma ordem. Vai até a nação, acho que é os midianitas, mata todos. As pessoas, os animais, inclusive o rei. Passa a espada. Deus voltou ao anátema. Ou seja, para ser eliminado da face da terra. Não é para deixar raiz dele sobre a terra. O que é que Saul fez? Saul fez conforme a ordem de Deus? Não. Saul matou as pessoas, apartou o melhor das ovelhas e também o rei. E trouxe a Agag. E quando Samuel chegou, falou, que baliza de ovelhas é esse que escuta? E aí Samuel começou a se justificar. Primeiro, jogou a culpa nos soldados. Os soldados quiseram pegar o melhor das ovelhas para sacrificar. Segundo, começou a dar desculpas, a se auto-justificar. Saul demonstrou aquilo que muitas pessoas têm feito hoje. Em vez de assumir a própria responsabilidade, tem procurado justificativas e tem procurado jogar a culpa em outras pessoas. Características daquele que aquele que não se entregou totalmente à vontade de Deus. Aquele que se entregou à vontade de Deus, ou ele faz a vontade perfeita de Deus, conforme Deus mandou, ou ele cometendo um erro, ele reconhece. Não, eu errei, eu falhei. Foi eu que falhei. Eu peço perdão e eu quero me reconciliar. Saul não tinha essas características. O que mostrava que Saul, mesmo Deus tendo investido nele, Saul não se entregou à perfeita vontade de Deus. E aí, quando você tem essa situação, você tem aquele texto que Samuel diz para Saul que é muito importante. Melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. É melhor obedecer à vontade perfeita de Deus do que você tentar ficar justificando os seus erros através daquilo que você faz. Não, eu faço isso, mas eu sou cantor, mas eu sou pregador, mas eu sou uma pessoa boa, mas eu trabalho, mas eu trago dinheiro. Deus não quer sua justificativa, Deus quer teu arrependimento. Deus não quer que você demonstre vantagem, Deus quer que você obedeça. Mesmo que seja em situações que você não entende, não é para você entender, é para você obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. E Saul não tem essas características. Características essas que vão ser encontradas em Davi. Mas eu vou encerrar aqui. O direito do novo rei, tá certo? Que é um texto muito interessante. E o novo sistema político, tá ok? Deixa só eu ler o último texto, que é muito interessante, que é sobre as leis que Deus traçou para os reis. Veja, o que é um rei segundo a vontade de Deus? Para fechar, pode fechar a Bíblia aí. Deuteronômio 17, 14 ou 20. Anota aí para você ler em casa. Se quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem também as nações. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos. Olha só qual é o padrão de Deus para a realeza. Você vai ter outros reis que vão sair fora desse padrão, vão quebrar a cara. Não deve ter muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Padrão de Deus. Se o fizer, desviará o seu coração. Isso aqui se cumpriu ou não? Na vida de quem? Salomão. Salomão não obedeceu. Salomão, ele quebrou a cara, ele errou. E acredito eu, é o meu ponto de vista. Quando ele chega na velhice, ele escreve Eclesiastes, onde ele faz uma análise de toda a sua vida e de toda a futilidade daquilo que ele fez. E escreve também Provérbios. E em Provérbios ele diz, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, não adianta, você pode ser inteligentíssimo,
Se você não temer a Deus, a sua inteligência não serve para nada. Salomão constatou isso na sua própria vida. Eu sou sábio, Deus me deu sabedoria, mas eu perdi o temor. Quando o crente perde o temor, ele perde tudo. Veja só, se não desviará o seu coração, também não deverá acumular muita prata, nem muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia desta lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas, para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo, e terá de lê-la todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente as palavras desta lei, e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas. Veja só, olha o padrão de Deus. Esse padrão de Deus aqui se repete no Novo Testamento. Cristo está fundando a sua igreja, colocando a sua liderança. Os discípulos estão disputando entre si. Quem é o maior? Aí Judas diz, eu sou o maior, porque eu sou da capital. Sou um cara que é versado, conheço. Aí Mateus diz, não, eu sou maior, porque eu trabalho na alfândega. Eu sei fazer contabilidade e tal. Pedro fala, não, que é isso, eu sou o maior, porque eu sou pescador. Eu sei enfrentar os desafios. Cada um se achando maior que o outro. Cristo o que é que faz? Primeiro ele diz, entre vós não será como no mundo, em que um fica colocando sobre o outro, um fica querendo ser melhor que o outro. Aí Cristo diz, qual é o meu padrão? Qual é o meu padrão para a igreja? Ele pega uma criança, coloca no meio deles. Ele diz, quem não se tornar como uma criança, não entra. A criança, ela briga, em seguida já faz as pazes, já está amigo de novo. A criança não olha para outra criança, se ela é preta, branca, azul, roxa, japonesa, índio. Ela não quer saber. É outra criança, ela briga junto. A criança não acha que ela é melhor do que a outra. As crianças, elas são o padrão de Cristo. Nós temos que ser, em alguns aspectos, como a criança. Ser simples como as crianças. E parar com esse negócio de dizer que um é melhor que o outro. Todos nós somos pecadores. E todos nós fomos salvos pela mesma graça. A graça de Cristo nivela todo mundo. Não interessa se tem doutor, não interessa se tem advogado, se tem juiz, se tem empresário, se tem varredor de rua, se tem balconista. Todos são um em Cristo Jesus. Todos eram pecadores e agora fomos salvos pela sua graça. Na igreja não tem maior nem menor. Na igreja só tem servos e servas de Deus. Ok? Então, eu encerro aqui. Peço perdão a vocês porque passei, estourei o tempo. Mas aqui tinha muita coisa para passar. Eu agradeço grande oportunidade, né? E que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês. Muito obrigado. Perdão, mas estourei o tempo terrivelmente. Meu Deus do céu. Irmãos, tremendo a palavra de Deus, né? Coisa linda. Deus continua te abençoando, irmãos. Glória a Deus. É muito conteúdo, né? E a gente sai daqui maravilhado. Irmãos, vamos confessar ao Senhor.